Oi, Sun Lovers, tudo bem com vocês? Hoje vim conversar sobre um assunto bem bacana com vocês. Vocês sabiam que o nosso queridinho biquíni tem um dia reservado só para ele? O biquíni é um marco na história da moda, na história do mundo para as mulheres. O biquíni não é apenas um traje de banho, tem muita história por trás dessa peça e eu vou contar para vocês. O nosso queridinho biquíni entrou pro mundo da moda como uma das peças mais escandalosas, mas depois de alguns anos ele acabou conquistando o coração de todas as mulheres que amam curtir a praia. Eu acredito que o biquíni foi um dos marcos importantes na liberdade feminina. Você já parou para pensar que há muitos anos atrás a mulher precisava estar super bem vestida, com o mínimo de pele à mostra? Agora, quando a gente vê uma mulher usando biquíni na praia, na piscina, a gente considera super normal, né? Mas você já parou para pensar como que isso tudo aconteceu? Quando eu comecei a pensar nisso, eu fiquei super curiosa, né? Como que isso foi acontecendo? Como que o biquíni foi se tornando normal na vida da mulher? Porque há muitos anos atrás, lá em 1906, o ir à praia não era a mesma coisa que a gente está acostumado agora, que a gente vai pra praia nas férias pra curtir, pegar um sol, se bronzear de biquíni. Há muitos anos atrás, o ir à praia era considerado um banho medicinal. As pessoas acreditavam que ir à praia, tomar um banho de mar, era algo terapêutico. E as mulheres naquela época precisavam estar super bem vestidas, elas usavam roupas como se fossem roupas do dia a dia. Vou mostrar aqui algumas fotos pra vocês. Outro ponto bem curioso é que as mulheres só podiam ir para a praia se banhar se elas estivessem acompanhadas do seu pai ou do seu esposo, porque eles consideravam ir para a praia uma atividade muito perigosa. E além de usar bastante roupa para se proteger, para não mostrar nenhuma parte do corpo, eles também se preocupavam muito com a exposição do sol. Naquela época não era bonito se bronzear, assim como hoje, que a gente passa horas no sol, né, querendo pegar aquela marquinha. Naquela época não era legal ficar assim. Mas em 1914, Coco Chanel veio para revolucionar tudo. Ela lançou a moda da pele bronzeada. Inclusive, ela foi uma das pioneiras na criação da roupa de banho. Ela acreditava que a mulher poderia ser tão esportiva e competitiva quanto o homem. Quem conhece a história da Coco Chanel sabe, né, que ela lutou muito pela igualdade dos direitos da mulher no mundo. Mas ali naquela época da Coco Chanel ainda não eram os tradicionais biquínis que a gente tem hoje em dia não, tá? Naquela época as mulheres até poderiam usar uma roupa um pouco menor para se banhar, mas não podia mostrar o umbigo, pois acreditava-se que o umbigo era algo sagrado. E aí naquela época as pessoas usavam o famoso duas peças. Alguém já ouviu falar nisso? A calcinha do duas peças precisava ficar no mínimo 4 dedos acima do umbigo. E naquela época o duas peças já chamava atenção, já chocava o mundo. Então imagina o biquíni quando ele apareceu, né? Sabendo que o biquíni seria uma explosão pro mundo, o estilista Jacques Hem se inspirou numa ilha Atoll Bikini. A ilha Atoll Bikini servia para testes nucleares, então ele comparou o lançamento do biquíni com o lançamento de uma bomba. Quando ele lançou o primeiro modelinho que ele criou, ele contratou um avião e escreveu na faixa: Atoll, o menor traje de banho do mundo. Isso mesmo, o primeiro biquíni não se chamava biquíni, ele se chamava Atoll. Mas ainda bem que veio um outro estilista depois dele, Louis Herd, que reajustou o biquíni, diminuiu o tamanho do biquíni e trocou de nome, começou a chamar então o Atoll de biquíni. Então, graças ao Louis que nós chamamos o biquíni de biquíni, bem melhor, né? E foi aí que começaram as disputas, as polêmicas em torno dessa peça. Em julho de 1946, que o estilista Herd lançou a sua primeira coleção. E foi muito difícil, super difícil encontrar modelos que desfilassem para ele. Como eu já comentei, imagine, naquela época as mulheres não podiam sair usando roupa tão pequena, né? Então foi muito difícil conseguir modelos. A única modelo que ele conseguiu convencer a usar o biquíni dele foi uma dançarina de um cassino de Paris, Michelle Bernardini. E mesmo assim, depois de muita negociação, não foi fácil convencer ela não. Houve muito escândalo naquela época. A imprensa fingiu que aquilo não tinha acontecido, eles não queriam noticiar aquela invenção. Na época, a Herd patenteou o nome biquíni, então ninguém mais poderia usar o nome biquíni, nem mesmo a imprensa. Então isso ajudou ele a deixar a imprensa um pouco mais retraída e
e também não acabar falando mal da sua criação. Mas hoje em dia isso não é mais válido, né? Porque todo mundo usa a palavra biquíni. O biquíni passou de nome próprio a substantivo comum. Essa invenção foi um empurrão para a liberdade da mulher pós-guerra, para a mulher moderna, livre. Mas claro que isso não aconteceu de repente, foi a passos lentos. Hoje em dia nós já usamos biquíni livremente, é algo super comum, mas mesmo assim algumas pessoas se escandalizam, né? Então, imagina naquela época. Naquela época, inclusive, a Vogue simplesmente ignorou o moda praia. Ninguém se falava sobre isso. Foi apenas em 1950 que eles começaram a ir introduzindo o assunto aos poucos. A polêmica foi tanta que em alguns países eles até proibiram o uso do biquíni, vocês acreditam? Inclusive na França, que é o seu país de origem. Mas felizmente grandes mulheres foram contra todo esse preconceito e seguiram usando o biquíni. Entre elas nós temos Ava Gardner, Ursula Andress e Brigitte Bardot. Tá, e no Brasil, então, como que foi a aceitação do biquíni? A primeira vez que uma mulher usou um biquíni aqui no Brasil foi lá no Rio de Janeiro, em 1948, 2 anos após o lançamento. E foi a alemã Miriam Etz. Mas uma das aparições mais polêmicas aqui do Brasil foi a atriz Leila Diniz, que desfilou a sua gravidez de 6 meses usando um biquíni pelo Rio de Janeiro. E, inclusive, essa imagem se tornou um símbolo da libertação feminina depois da década de 70. E ali pelos anos 80, então, as mulheres começaram a enrolar a calcinha do seu biquíni para ela ficar mais alta, mais cavada e também mais fininha para ajudar no bronze. Esse movimento ficou conhecido como enroladinho. E como a gente sabe, a moda imita a vida, foi aí que surgiu então o biquíni asa delta, que tem a modelagem mais alta e a alça fina. Mas foi apenas ali nos anos 90, 2000, que o biquíni então entrou realmente pro mundo da moda, que é o mundo da moda aceitou o biquíni e incluiu o moda praia nos seus desfiles, nos calendários da moda. Então, se a gente for parar pra pensar, o biquíni é uma criação super recente e cada vez estão surgindo novos modelos, novas maneiras de usar. E o que eu acho mais incrível do biquíni é que ele ganhou uma força muito grande aqui no Brasil, justamente por nós sermos um país tropical, um país quente. Muitas vezes somos nós brasileiras que ditamos as regras nesse mundo do moda praia. E aí, me conta o que você achou da história do biquíni? Você já conhecia toda essa história, toda essa revolução que traz de uma simples peça que a gente ama tanto? Você também já tinha parado pra pensar desde quando que usar biquíni começou a ser algo normal ou quando que o biquíni surgiu? Então me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você achou mais interessante. Se algo não ficou claro também comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês, tá bem? Muito obrigada pra quem ficou comigo até aqui e um beijão, até a próxima!